eu sou o Milton Menezes e eu quero dar boas-vindas a você ao nosso curso de Constelação Sistêmica. Então você que está assistindo essa aula inicial, é porque você vai começar a fazer agora o nosso curso e eu queria nesse primeiro momento, além de dar boas-vindas a você, poder apresentar para você o nosso programa, o que nós vamos ver ao longo desses módulos no nosso curso de Constelação Sistêmica. Para você também que de alguma forma está querendo conhecer o programa, essa aula inicial vai dar noção e informações a você sobre qual é a nossa abordagem, o que a gente vai ver nesses módulos do curso de constelação, as formas de aplicação, enfim. Nós vamos aqui abordar as informações básicas do que nós abordamos no nosso curso de constelação sistêmica. A primeira questão importante que nós vamos abordar no nosso curso é saber e definir o que são realmente constelações e principalmente as constelações sistêmicas que nós trabalhamos. A constelação, de um modo geral, ela é considerada hoje uma abordagem psicoterapêutica baseada numa abordagem fenomenológica, ou seja, dentro da psicologia é uma abordagem que fala da experiência, da importância da experiência da pessoa no seu processo de tomada de consciência e de resolução do problema e a importância da experiência dela no aqui e agora, naquilo que ela experimenta e a experiência própria, real dela. A constelação é pautada basicamente em levar e favorecer o seu cliente a uma experiência de percepção do sistema, a uma percepção de fatores e de aspectos daquilo que ele quer trabalhar e que normalmente não são perceptíveis pela uma análise racional. Não é só uma análise de dados, é uma ampliação dessa percepção do que ocorre num determinado sistema. Então, as constelações sistêmicas, elas são essa abordagem da constelação aplicada a qualquer tipo de sistema. Uma das diferenças importantes que nós vamos abordar no nosso curso é a diferença existente entre a constelação familiar e essa constelação que nós chamamos de constelação sistêmica. A constelação, de modo geral, ela ficou popularizada pelo trabalho de Bert Hellinger, um psicoterapeuta alemão, que desenvolveu e sistematizou uma forma de constelação familiar que ficou popular no mundo todo. Então, só que na constelação familiar, ele aborda a questão do sistema família, enquanto que na constelação sistêmica, nós vamos aplicar esses princípios em qualquer tipo de sistema. Qualquer situação, problema ou questão que possa estar inserida em um sistema é passível do trabalho de constelação. Então, se hoje nós entendemos que um sistema ele funciona, ele tem os seus fatores ordenados que trabalham no sentido de atender à finalidade desse sistema, a gente sabe que a ordenação desses fatores atende a uma determinada ordem, a princípios de como eles se relacionam, como cada fator se relaciona com um com o outro para atingir e alcançar essa finalidade. Então, muito popularizado no trabalho de constelação familiar de Bert Hellinger, nós sabemos que na família a ordem que sustenta a dinâmica familiar é a ordem do amor. Ele em vários momentos da sua obra fala a ordem oculta do amor. Nós nos movimentamos na família no sentido de realizar e de encontros e de realizar a experiência do amor. Só que em outros sistemas, nós também temos princípios que não necessariamente são o do amor. Então, nas relações e nos sistemas de trabalho, nós vamos ter outros princípios e outras finalidades. No sistema da sua vida, da sua carreira, do seu corpo. Então, em cada sistema, nós vamos identificar uma finalidade e também uma ordem, princípios que regem a ordenação desse sistema. Então, nós vamos falar sobre essa diferença e como na constelação sistêmica nós podemos aplicar em qualquer tipo de sistema, inclusive familiar, mas obedecendo e procurando identificar as ordens que cada sistema traz, que não necessariamente são iguais a de um núcleo ou de um sistema familiar. Você vai aprender a essas diferenças, nós vamos falar sobre as aplicações de cada uma delas, dentro das experiências, você está vendo aí Bert Hellinger na constelação familiar e a nossa grande influência na constelação sistêmica é de Bernie Izzard, um alemão também, que nós tivemos a satisfação de dividir muitas experiências juntos e que nos inspirou muito no tipo de constelação sistêmica que nós adotamos como método de trabalho. Dentro do curso, você vai poder então também conhecer as bases teóricas, os princípios que hoje dão sustentação para aquilo que nós observamos na prática da constelação sistêmica.
Então, uma coisa muito importante, porque o desenvolvimento e a sistematização da constelação, ela sempre foi feita muito empiricamente, por ensaio e erro, observando os sistemas, o funcionamento, mas a gente sabe hoje que várias dessas contribuições teóricas ajudam a compreender o que pode estar desencadeando, gerando e favorecendo para que aquele fenômeno na constelação ocorra daquela forma. Por exemplo, a psicologia transpessoal, a Gestalt, a teoria do campo, a teoria de aprendizagem do Kurt Lewin, que tem uma contribuição pouco conhecida, mas muito importante para a constelação, Lucas Derkes com o seu panorama social, Hans Tendan com o seu trabalho energético, as constelações então familiares e organizacionais que Bert Hellinger desenvolve e o conceito de campos morfogenéticos, que é uma das unanimidades como explicação para o que acontece naquela dinâmica da constelação em relação ao sistema real. E nós vamos falar sobre sistemas, sobre a visão sistêmica, sobre o princípio de sistemas que parece fundamentar o trabalho e o fenômeno que ocorre na constelação. Nós vamos poder então mostrar para você os tipos de constelação que existem, vamos exemplificar cada uma delas para você com práticas, sempre fazendo muitas práticas nos nossos módulos sobre as constelações familiares, constelações em organizações. A gente pode fazer as constelações para um negócio, para um planejamento estratégico, enfim. A constelação que a gente chama de estrutural, normalmente para a resolução de um problema, para a resolução de dilemas, para a solução de questões de conflitos. Podemos também fazer um tipo de constelação que nós chamamos de formato PNL, porque a gente utiliza alguns dos recursos e atividades da PNL para serem experimentadas e vivenciadas pela aplicação do método da constelação. A constelação sistêmica, que é a que nós utilizamos, mas também a aplicação dessa metodologia para questões relacionadas ao corpo, ao organismo, a doenças, enfim. Há várias aplicações e tipos de constelação que nós podemos aplicar. E você vai aprender quais são os tipos que tem disponíveis e que você vai poder aplicar na sua experiência. Nós vamos então abordar essa visão sistêmica e nessa visão sistêmica os princípios importantes de sistemas. A visão sistema e os princípios e a teoria de sistemas vem trazendo muitas contribuições para nós entendermos o que acontece no sistema, como os fatores de um sistema se organizam, se harmonizam para alcançar a sua finalidade. E mais do que isso, nós vamos abordar de forma que você compreenda que cada sistema está interligado e é interdependente. E se você parar para observar, você participa simultaneamente de vários sistemas ao mesmo tempo. Então, se o seu corpo é um sistema, a sua família é outro sistema, a sua equipe de trabalho é um outro sistema, a sua carreira é um outro sistema, você participa simultaneamente de todos esses sistemas e eles, então, estando interligados, sendo interdependentes, aquilo que acontece num sistema pode repercutir num outro sistema. Aquilo que você interage, que você sofre como consequência de estar atuando num sistema, pode desencadear ou promover um desequilíbrio ou até um aproveitamento em um outro sistema. Então, entender como esses sistemas se interligam, como eles interagem, é fundamental para que a gente possa ter mais eficácia na prática da constelação. Até porque, quando nós constelamos, nós simulamos um sistema ali, utilizando às vezes pessoas ou bonecos Playmobil, e aquele sistema ele está conectado sistemicamente com o sistema real. De tal forma que aquilo que acontece no sistema real pode ser percebido naquele sistema da constelação, mas principalmente intervenções, modificações, soluções que a gente alcança no sistema da constelação podem também refletir-se como eficazes soluções no sistema real que nós estamos tratando. E é por isso que na constelação que nós aplicamos, o cliente sempre tem que ter uma ascendência, uma participação no sistema que ele quer tratar. Porque é ele, como membro daquele sistema, que vai promover na constelação a possibilidade de entender ou até de transformar alguma coisa, alguma questão, algum problema do sistema real que ele quer trabalhar. Nós vamos abordar e entender um pouco dessa visão sistêmica fundamental para o entendimento da constelação. Nós vamos então mostrar a você as diversas aplicações que a constelação sistêmica tem. Então, como nós falamos, a grande vantagem da constelação sistêmica é que ela pode ser aplicada em qualquer sistema, inclusive a família. Família, as estruturas internas,
suas. Então, se você, por exemplo, podemos fazer uma constelação sobre partes suas, uma parte minha que é mais agressiva, uma que é mais tímida, outra que é mais triste. Uma constelação pode ajudar a gente à resolução de problemas que são de natureza e de ordem intrapsíquica. As dimensões da nossa vida, família, trabalho, espiritualidade, são dimensões e um sistema que pode ser trabalhado em constelação. Conflitos, dúvidas, impasses, resolução de problemas, o alinhamento de uma equipe seu em relação ao seu propósito, trabalhar em grupos de pessoas, grupos de setores, em organizações, a aplicação em organizações, num negócio, ou, por exemplo, num planejamento estratégico, num plano de marketing. Num plano de marketing, quais são os fatores que, de repente, precisam ser modificados para que aquele plano de marketing tenha sucesso? Existe algum fator que tem que ser eliminado? Alguma coisa tem que ser inserida? A constelação ajuda a que nós possamos ter uma percepção que a análise racional, a análise mental, analítica dos fatos, dos fatores, não nos oferece. Então é um grande instrumento de diagnóstico e de transformação, de intervenção num problema sistêmico. Também podemos aplicar em órgãos ou partes do nosso corpo. Problemas de doença, problemas de desorganização ou de algum mau funcionamento do corpo podem ser utilizados, podem ser resolvidos na utilização da constelação sistêmica. Há também como dimensões da consciência, enfim, qualquer aplicação, e você vai aprender isso, que você consiga identificar como sendo um sistema, você vai aprender a identificar os fatores, identificar os princípios e aplicar a técnica correta da constelação sistêmica. Nós, então, reunindo a experiência de todos esses teóricos e terapeutas de constelação e a nossa própria experiência de 30 anos no desenvolvimento de pessoas, trabalhando em processos terapêuticos e de coaching, nós formatamos um modelo específico de constelação sistêmica que tem algumas características diferenciadas, mas que, em princípio, seguem as mesmas bases, mas acrescentando aquilo que para nós pareceu importante, eficaz e que ajuda aquele nosso cliente à resolução e à superação da dificuldade que ele traz. Nós chamamos esse método de transforme-se, ou seja, a nossa constelação sistêmica com uma característica que inclui essa nossa experiência clínica e a experiência de desenvolvimento humano de 30 anos de trabalho. Você vai aprender, então, como utilizar certos recursos, certas técnicas que auxiliam a constelação sistêmica, como, por exemplo, o uso tradicional de pessoas, a aplicação tradicional de constelação é a utilização de pessoas que vão representar cada um dos fatores daquele sistema. A forma de responder dessas pessoas, o que elas percebem, vão nos dizer o que está acontecendo naquele sistema real. E nós podemos, então, promover uma busca de uma solução, da identificação de uma tomada de consciência ou a identificação do que precisa ser feito para a resolução usando pessoas. Só que, às vezes, nós não temos pessoas disponíveis para abordar uma dificuldade ou um problema de um cliente. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos ensinar você a usar outros recursos. Por exemplo, bonecos Playmobil como representantes. Então, os bonecos Playmobil, como esses, eu tenho vários aqui que a gente utiliza, ou seja, bonecos que vão ser utilizados pelo seu cliente para constelar, como está na figura, e ele poder, então, a partir da percepção dele, cliente, identificar o que acontece naquele sistema com cada um daqueles fatores do sistema que ele está trabalhando. Com isso, nós colocamos, favorecemos ao que o cliente tenha uma visão, ele possa ter uma tomada de consciência e possa fazer intervenções de modificação no problema que ele quer resolver. O uso de massas de modelar, papel, pedras, objetos, tudo que possa representar ou que possa expressar a dinâmica de um sistema e o caminho para a solução do problema. Da mesma forma, você vai aprender a usar o que nós chamamos de referências físicas, ou seja, a utilização de algumas coisas que podem ajudar na representação. As cadeiras, às vezes, podem ser marcos onde o cliente pode, ao sentar em cada uma delas, numa associação muito clara com a cadeira vazia da Gestalt, por exemplo, experimentar as reações e a identificação de um fator que ele está representando naquela cadeira. Ou então, alguns recursos em que ele fisicamente, ou usando alguns objetos, pode também fazer o processo da constelação de uma forma muito eficaz. E nós utilizamos muito também esse tipo de recurso onde o cliente, você com seu cliente pode utilizar, e você vai aprender a fazer isso, a utilizar símbolos, papéis, onde ele se movimentando em cima de cada um desses fatores,
Ele vai, pela experiência dele, pela percepção dele, perceber e identificar as diferenças de cada fator, quais são os fatores que estão em desarmonia e buscando então e conseguindo uma solução para aquele problema. E essa é uma frase importante. O uso desses recursos permite a sua aplicação em atividades individuais, onde o próprio cliente pode representar os fatores do sistema em questão, garantindo a eficácia do processo da constelação sistêmica. Isso porque muitas vezes nós não temos as pessoas para poder usar pessoas como representantes. Então nós podemos, numa sessão individual de coaching ou de terapia, utilizar esse recurso e você vai aprender uma forma que o próprio cliente ele não sabe o que ele está representando no primeiro momento. Ele vai perceber diferenças de sensações, reações e depois você vai revelando para ele qual é o fator que cada uma representa. E isso então vai fazer com que ele tenha uma noção muito clara do problema que ele quer resolver. Você vai aprender a fazer isso de uma forma muito eficaz e garantindo a credibilidade e que o cliente possa ter uma experiência realmente muito positiva. Então, em resumo, o programa do curso que você está começando agora, ou que você quer começar, nós vamos falar sobre as constelações, explicar o que é em detalhes, as diferenças das constelações familiares e sistêmica, falar sobre o que são sistemas, a visão sistêmica e as bases teóricas e metodológicas da constelação, com todos os autores e os principais que contribuíram e influenciaram a nossa forma e o nosso método de trabalho. Da mesma forma, nós vamos ensinar a você os tipos de constelação, as aplicações que a constelação sistêmica tem e quais são as etapas de cada constelação. O que é importante você fazer? O passo a passo. A primeira identificação do problema, a identificação dos fatores, a definição de o que você vai trabalhar e como você vai realizar a sua constelação. Nós vamos ensinando em cada um dos nossos módulos as etapas para que você mesmo possa depois aplicar a sua constelação e fazer o seu trabalho de constelação sistêmica. Nós vamos ensinar você o que nós trazemos de novo para o trabalho da constelação sistêmica, que nós chamamos de trabalho energético. Uma forma de trabalhar emoções, sensações, a transformação de alguns fatores por um trabalho que nós chamamos de trabalho energético e que você vai conhecer. Da mesma forma, a nossa experiência em terapia regressiva faz com que a gente possa incluir esse princípio que muitas vezes pode ajudar na resolução de um problema de uma constelação sistêmica. Poder identificar as situações anteriores do cliente que de alguma forma estão influenciando aquele sistema. Você vai aprender então como utilizar e como abordar essa questão quando ela surge numa constelação sistêmica. E por último, uma reflexão importante, uma abordagem importante que nós temos no trabalho de constelação é sobre a transformação da consciência. Porque nós observamos, ao longo da nossa experiência, que os sistemas é como se eles tivessem uma alma. É como se tivesse alguma coisa que rege e que modifica a forma de funcionar daqueles fatores, que determina e busca a sua finalidade pautada em uma ordem, em um tipo de princípio de funcionamento. Essa alma do sistema, quando ele entra num colapso ou num conflito, ela está solicitando uma transformação de consciência daquele sistema, daqueles fatores, da finalidade dele. E é essa transformação que o facilitador da constelação tem que estar atento, porque não somos nós que fazemos a constelação. Nós ouvimos o sistema, nós atendemos a necessidade do sistema e ajudamos para que o sistema flua de uma forma muito mais saudável, positiva e que possa levar à realização da sua finalidade. Todos os nossos módulos, eles têm muitas práticas. Nós fazemos práticas individuais, você vai fazer práticas com o seu colega, vamos fazer práticas em grupo, de forma que você possa experimentar as diversas aplicações e tipos de constelação na sua prática pessoal e percebendo na prática o que é ser um representante, o que é de fato a percepção que você tem no trabalho de constelação. Nós então estamos aguardando você nesse início de jornada, para aquele que já está iniciando o curso. Esse é um panorâmica do que você vai ter daqui pela frente. E para aqueles que estão apenas conhecendo primeiramente, você tem uma ideia do que pode encontrar, do que vai poder usufruir e aprender com esse curso de constelação sistêmica. Nós estamos à sua disposição para qualquer dúvida inicial, mande um e-mail, entre em contato conosco, nós vamos ter o maior prazer em esclarecê-lo antes da sua decisão sobre fazer o curso ou sobre alguma informação sobre parte do conteúdo. Eu espero que você tenha um bom curso e até o nosso próximo encontro.